Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vos aparecereis com Ele em glória. Vamos agradecer a Deus pela palavra que acabamos de ler. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que o Senhor venha estar falando conosco nesse momento para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, que o Teu nome venha crescer, venha engrandecer e que o meu venha diminuir. Me dê entendimento para poder estar explicando a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém, Jesus. O tema dessa mensagem é buscando as coisas do alto, né? Buscando as coisas de Deus. Estamos no ano de avivamento e nós precisamos a cada dia se avivar mais, a conhecer um pouco mais da palavra de Deus, né? Interessante esse texto que nós lemos, essa carta de Paulo à igreja de Colosso. Paulo, ele escreve essa carta como introdução para a gente entender, para tratar alguns erros que estava tendo naquela igreja, né? Algumas filosofias vãs que estavam entrando, alguns rudimentos, naquela época era chamado também de diagnóstico, né? Algumas pessoas introduzindo um monte de coisas erradas. Paulo pregou ali naquela igreja, apresentou o evangelho, mas saiu e começou a chegar alguns estudiosos, algumas coisas ali, e começaram a introduzir um monte de coisas que estava desagradando Paulo, né, que estava desagradando o evangelho de Deus. Então Paulo escreve essa carta para corrigir alguns erros. E nesse capítulo 3 aí, no versículo do 1 ao 4, que a gente acabamos de ler, interessante que o texto que nós lemos, ele faz algumas perguntas. Se nós formos parar para analisar, a gente vai ver algumas perguntas que o texto faz. E nesse texto aqui, tem 4 perguntas que ele faz para nós nessa noite. De fato, foste ressuscitado com Cristo? Porque o texto aqui, ele diz, então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Interessante que a gente começa a analisar, a gente tem buscado muitas coisas aqui da terra, muitas coisas, e tem esquecido da principal, que é buscar as coisas de Deus. Nós precisamos nessa noite compreender, que é um ano de avivamento, de que a nossa vida aqui na terra é passageira. Uns vão viver até os 70, 80, no máximo em 90, mas até que chegue 100, mas acabou. E nós temos a eternidade para viver na glória, mas para isso precisamos, de fato, como o texto nos faz uma pergunta, fazer uma autoanálise para que a gente possa ter uma vida avivada, uma vida melhor, uma vida que agrade ao Senhor, de a gente entender se de fato nós fomos ressuscitados com Cristo, ou estamos mais preocupados com as coisas terrenas, mais preocupados com aquilo que não agrada ao Senhor. Mais para frente, nós vamos ver que as pessoas que ficam pensando e analisando as coisas terrenas, ele faz um monte de coisas erradas. A gente vê nos dias de hoje pessoas se afastando, pessoas matando o outro, pessoas adulterando, pessoas querendo o mal do outro, pessoas tendo inveja do outro. Por quê? Estão buscando as coisas da terra, não está buscando as coisas do céu. Porque quando a gente começa, de fato, a entender que nós fomos ressuscitados, que nós hoje carregamos um nome que é o nome de Jesus, as pessoas começam a olhar, a gente precisa entender que a gente tem que ser
referência, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que trabalhar a nossa vida o tempo todo para que a gente não venha errar, para causar escândalo, nem venha estar para defamando o nome do Senhor. Na aula de domingo, a aula foi sobre isso, que a gente precisa ter uma postura como cristão. Então o texto ele pergunta, de fato, foste ressuscitado com Cristo? Você de verdade aceitou ao Senhor Jesus, hoje está realmente servindo ao Senhor Jesus de verdade? Foste ressuscitado? É uma nova criatura? É uma pessoa que procura fazer as coisas que agradam ao Senhor? Eu sei, talvez você vai falar para mim, mas Alex, eu vivo aqui na terra. Justamente isso, você vive. Paulo nos orienta a isso, nós estamos aqui na terra, mas precisamos entender, como o nosso pastor sempre brinca, né, que a gente não é terráqueo, né, é céu-ráqueo. A gente um dia estaremos com Cristo na glória. Então precisamos ter uma vida condizente, uma vida que agrade ao Senhor, que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam que nós, de fato, somos um cristão de verdade. Mas para isso, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu tenho sido um cristão de verdade? Eu tenho ressuscitado com Cristo? Eu tenho mudado a minha vida? Eu tenho sido uma pessoa diferente? Eu tenho sido uma pessoa que agrada ao Senhor? Não é papel meu, não é papel de ninguém aqui um julgar o outro, mas nós próprios temos que fazer essa autoanálise e essa crítica. Se estamos errados, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, precisamos mudar. Para que a gente possa ter um avivamento genuíno, um avivamento de verdade, venha ser um cristão verdadeiro, precisamos ter essa consciência. Nós mesmos analisar como eu tenho sido. Eu realmente ressuscitei com Cristo? Eu realmente estou com o Senhor Jesus? E a segunda pergunta que o texto nos faz é, se de fato, o que você tem buscado? Tem buscado ser rico, buscado ter uma família, buscado ter prosperidade, buscado ter uma boa casa, um bom carro? Esse tem sido o teu plano? Ou você tem buscado ao Senhor? No versículo 2 ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Claro que a gente vai viver a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, vamos viver, mas o nosso foco principal é o céu. O foco principal é buscar o Senhor. Eu estava, esses dias, lendo a palavra, eu tenho voltado, né, eu tenho começado a ler a Bíblia desde o início agora, e eu estava lendo lá sobre Adão e Eva, e é algo que nos chama atenção. Adão e Eva viviam num paraíso, num lugar maravilhoso, num lugar extraordinário, que toda tarde o Senhor visitava, e por causa de uma curiosidade de querer experimentar, né, as coisas terrenas, Deus falou, olha, está aqui a árvore, mas não coma dessa árvore. E eles ali estavam precisando só de uma sugestão, porque eu acredito que eles passavam ali no jardim, todo dia olhava para aquela árvore, o Senhor falou que não pode comer, não pode, se eu comer eu vou morrer, se eu comer eu vou morrer, e a curiosidade. E quantos de nós, quantos cristãos têm essa curiosidade? Quer viver como o mundo lá fora vive, porque o mundo lá fora te mostra algo maravilhoso, que tudo é bom, que é só alegria, que é só vitória, que eu vou me dar bem. Olha, aquela pessoa que faz aquilo de errado se dá bem, olha como ele é feliz. É tudo ilusão, para você ter a curiosidade e ir, depois pagar um preço caríssimo. Interessante sobre Adão, porque tinha alimento, ele não precisava trabalhar para poder comer, era só levantar o braço, pronto, tinha comidinha na hora que ele queria. Depois do pecado, ele passou a trabalhar com o suor do rosto dele, a terra passou a produzir espinho e brolhos, né, abrolhos. Então, para você ver como o pecado destrói. E o texto ele te pergunta nessa noite, o que você tem buscado? Qual tem sido o teu objetivo? Você tem buscado em como melhorar e como ser um cristão melhor e como ser uma pessoa melhor para poder agradar ao Senhor?
ou você tem buscado os teus prazeres, aquilo que você acha que é o bom? Interessante, eu tenho alguns conhecidos que se envolveu nas drogas, e às vezes você conversa com ele e pergunta a ele, ele te diz que, né, apresentaram ele as drogas, e a princípio era aquela coisa maravilhosa, mas depois o fim é trágico, a pessoa destrói a vida, perde a moral, não tem família, vai se destruindo, e as pessoas acham que aquilo ali é o maravilhoso, enquanto Deus te dá a vida eterna, te dá paz, como o nosso pastor pregou no domingo, né? Uma paz que excede todo entendimento, você não quer, você acha que é pouco, você acha que ainda está faltando algo para você, e pelo contrário, o texto, ele faz essa pergunta: o que você tem buscado nessa noite? Analisa você aí, não precisa me responder. Qual tem sido o teu objetivo? O texto, ele nos dá uma ordem: pensai nas coisas que são do alto. É nas coisas do alto, em como agradar o Senhor, e como ser uma pessoa melhor, e como ser um cristão melhor, como ser um ser humano melhor, de buscar ler a palavra de Deus, se aproximar de Deus, se avivar, porque avivamento não é só correr, pular, falar em língua, faz parte também isso, mas avivamento genuíno é uma mudança de caráter, é você ser uma pessoa melhor, é você a cada dia, você corrigir o seu erro, você a cada dia, você ser uma pessoa diferente, uma pessoa que as pessoas olham, não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A terceira pergunta, te pergunta: qual tem sido o teu pensamento? Qual tem sido o teu pensamento? Como, né? Primeiro te pergunta como você tem buscado, o que você tem buscado, e qual tem sido o teu pensamento. Pense nas coisas do Senhor, pense naquilo que agrada ao Senhor, para que, na medida que você se aproxima de Deus, você primeiro entende que você aceitou Ele como Salvador, que você foi ressuscitado com Ele, você está aqui na terra aguardando o dia de Ele vir buscar a sua igreja, ou Ele um dia ter um encontro com você, porque às vezes a gente fala assim, mas Alex, como eu cansei de falar, né? Eu era garoto, minha avó falava: Alex, Jesus está voltando, não aceita o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. E passou-se anos e Ele ainda não voltou para mim, mas para minha avó já voltou, porque ela veio a falecer, hoje ela está com o Senhor, voltou para ela. E a gente não sabe qual é o dia que a gente vai partir. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, 15. A gente precisa estar preparado, estar pronto, estar sendo um cristão autêntico, de verdade, com caráter, um cristão que busca ao Senhor, um cristão que de fato, a cada dia, busca estar próximo do Senhor, porque quando a gente começa a buscar e pensar nas coisas do alto, a gente não tem tempo para fofoca, a gente não tem tempo para estar brigando com o vizinho ou falando de alguém, a gente não tem tempo de estar fazendo algo que venha desagradar o Senhor. Por quê? Porque a gente vai estar buscando. A palavra de Deus nos dá vários ensinamentos de homens que eram tementes a Deus, homens que eram compromissados com Deus, mas que parou um tempinho para dar uma descansada, ficou de bobeira, e começa a ficar de bobeira, esquece de pensar nas coisas do alto. Um dos casos é Davi. Dia de ir para a guerra, não, vou ficar aqui no palácio, vou ficar tranquilo aqui, vou dar uma descansada, e acabou pecando, acabou fazendo algo errado. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, buscando ao Senhor, pensando nas coisas do Senhor. Para quê? Para que aí sim a gente não vai dar tempo para as coisas erradas, não vai dar tempo para estar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, não vai estar dando tempo para estar fazendo coisas que não vêm do agrado de Deus. Por isso que Paulo, ele orienta. Paulo, nesse texto aqui, ele fala para a igreja de Colosso: olha, eu fui aí, mostrei, ensinei o evangelho a você, mostrei o que é o evangelho.
Agora apareceu uns filósofos aí, uns cara, alguns judeus aí com algumas tradições, com algumas coisas que não tem nada a ver com o evangelho, e vocês estão entrando, enveredando. É a mesma coisa com nós que estamos caminhando no Senhor. Quando nós paramos de ler a palavra de Deus, deixamos de vir para a igreja, deixamos de fazer as coisas que agradam ao Senhor, começamos a ficar fracos, começamos a pensar coisas que não é do agrado do Senhor, que a pouco, quando a gente for ver, a gente está fora do evangelho. Naturalmente, porque você não lê mais a Bíblia, você já não começa a buscar as coisas de Deus, já começa a pensar nas coisas daqui, aí daqui a pouco eu começo a olhar para a vida do meu irmão aqui, vida do outro meu irmão ali, e já começo a comentar, já começo a falar, já começo a me envolver, daqui a pouco, quando eu for ver, eu estou fora, estou me afastando. Paulo, ele orienta isso. Primeiro, a gente tem que ter a compreensão de que fomos ressuscitados com Cristo. Nós aceitamos ao Senhor Jesus, recebemos o evangelho da salvação. Depois, a gente precisa todo dia buscar ao Senhor, mas buscar com força, com verdade, buscar enquanto se pode achar, enquanto estamos vivos, porque depois que a morte vier, não tem mais tempo. Quantas pessoas a gente apresenta o evangelho, fala de Jesus, mostra o evangelho e ele diz que não quer, porque ele diz que ainda não é a hora, ele ainda está novo, ele precisa curtir a vida. E o nosso Deus é museu, né? Quando você estiver velho, que você não tiver, que você entende que não está prestando para mais nada, aí agora sim eu vou aceitar o Senhor Jesus. Não, pelo contrário, você jovem, adolescente, você tem que se firmar com o Senhor Jesus, a cada dia buscar, e você vai ver o quanto é maravilhoso servir ao Senhor. Você não precisa de bebida, você não precisa de droga, você não precisa de prazer algum para ter paz na vida, para ter uma paz que excede todo entendimento, porque ao aceitar o Senhor Jesus te dá isso. Eu vejo as pessoas com tanta carência e tentando se frustrar por causa dessa carência que tem na vida, e o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Em algumas versões, que eu vos aliviarei, ou oprimido. Então, Jesus está a todo momento querendo ter um compromisso com você, mas basta você se achegar a Ele, buscar de verdade, pensar nas coisas do alto, ler a palavra, orar, se consagrar, procurar buscar a Deus. Surgiu uma situação ali, poxa, vou falar da vida do meu irmão? Vou não, meu irmão. Meu irmão não está com problema ali, vou orar pela vida dele, vou olhar para a minha, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a vida do irmão, esquece a nossa, de acertar aquilo que precisa ser acertado. Então, o texto, ele faz essa pergunta, e a quarta pergunta e última, né, que o texto faz: de fato a sua vida está oculta com Cristo? Você realmente está oculto, como diz no versículo 3, ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se a gente está com Cristo, a gente precisa buscar as coisas que agradam a Cristo. A gente precisa buscar os ensinamentos que Cristo nos deixou. Precisamos, a cada dia, como um cristão de verdade, buscar ao Senhor, buscar intimidade com Ele, buscar agradar a Ele, buscar ter um compromisso com Ele. E no versículo 5 aí ao 10, vamos lá, em Colossenses 3, para a gente entender, quando uma pessoa que não pensa, não busca a Deus, olha o que ela comete. Versículo 5 ao 10 diz assim, ó: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, a impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andaste em outro tempo,
quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando nós buscamos ao Senhor, nós paramos de praticar essas coisas. O texto aqui ele é bem claro. Quando você não pensa nas coisas do alto, quando você não busca as coisas do alto, quando você não busca Cristo, você dá tempo para pensar nessas coisas. Aí entra a mentira. Quantos cristãos a gente vê que mente de graça? Os outros vão chamar, diz que eu não estou. Para que mentir? Vai lá, fala com a pessoa. Ah, mas eu tratei, não tem, então trata um dia certo. Ó, tal dia eu vou acertar com você, tá bom? Tá bom. Procura falar a verdade. Foge da ira, foge dos desejos, foge das coisas, mas para isso eu tenho que começar a buscar as coisas do alto. Porque quando eu começo a ler a palavra, eu começo a me encher. Eu não tenho tempo para essas coisas. Mas quando eu tenho tempo, não leio a Bíblia, não leio a palavra de Deus, não oro, pego só a Bíblia às quartas, aí chega no domingo, eu pego ela de novo para poder ir para a igreja no domingo, aí à noite, mas aí fico segunda, terça, sem ler, sem procurar me aproximar de Deus, sem procurar tirar um momento com Deus, aí eu começo a olhar para o meu irmão, aí começo a ver a vida do meu irmão, começo a falar do meu irmão, começo a perseguir um, perseguir o outro, aí começo a ter inveja, começo a ter um monte de coisas que não agrada a Deus. Jesus, ele veio aqui à terra, a preocupação dele era pregar o evangelho, era levar o evangelho, boas novas, novidade de vida para as pessoas. Jesus não tinha tempo para estar olhando para erro de um, erro do outro, julgando um, julgando o outro. Pelo contrário, ele vinha, ensinava e pronto. Ele procurava mostrar o caminho certo. E nós, nessa noite, Deus está falando conosco. Como, você tem levado a tua vida? Como você tem buscado? Busca as coisas do alto. Busca as coisas que agradam ao Senhor. Procura ser um cristão melhor. Faz uma análise. Eu entendo, meus irmãos, que esse é o genuíno e verdadeiro avivamento. É quando o ser humano que roubava, hoje não rouba mais. O ser humano que mentia, hoje não mente mais. É aquele cristão que, quando ele fala, as pessoas dão credibilidade. Olha, tal dia, tal horário. Precisamos ter esse compromisso, ter esse entendimento que a gente carrega o nome, que está acima de todo nome. E também Deus se agrada com isso, porque na medida que eu me aproximo de Deus, eu vou largando essas coisas do pecado. O pecado aparentemente pode ser bom? Pode, até pode. Mas só que ele é enganoso, ele destrói, ele acaba com a tua vida, ele acaba com a tua reputação, ele tira a tua intimidade com Deus. Interessante que toda tarde Deus ia visitar Adão. Não foi Deus que se afastou de Adão. Adão se escondeu. Interessante que, como é que ele vai se esconder de Deus? Não tem como se esconder de Deus. Adão foi para o cantinho. Ah, Senhor, eu fiquei com vergonha porque a gente está nu, está pelado. E Deus falou, mas quem disse para você que você está assim? O pecado destrói a vida da pessoa. Então, meus irmãos, que nessa noite você venha ter esse entendimento. Eu preciso buscar as coisas de Deus. Aqui em Colossenses, se vocês puderem ler depois, Paulo ensina, Paulo mostra tudo para eles. Aí chegou lá um grupo de pessoas com uma filosofia aqui, outros com gnóstico ali, outros com outras coisas, e os cristãos estavam querendo abandonar o evangelho para seguir essas pessoas, e Paulo escreve essa carta chamando a atenção. Mas sabe por quê? Porque esses cristãos não estavam buscando, porque uma pessoa que realmente busca Deus, ele pode errar?
Até pode, mas vai ser bem mais difícil, porque se ele estiver bem focado, é como o pastor pregou no domingo de manhã. Enoque começou a andar com Deus, a pessoa vai pegando uma intimidade, um nível, porque começa a andar com Deus, começa a obedecer às direções de Deus, os ensinamentos de Deus, e quando Enoque viu, estava com o Senhor na glória. E é assim que a gente tem que ser, meu irmão. Não tenha medo, não. Uma vez eu ouvi de um rapaz que ele dizia para mim que ele não procurava ser 100% certo, porque ele entendia que no dia que ele se tornasse 100% certo, Deus ia acolher ele. Eu falei, cara, tu não pode pensar isso não, mas mesmo se acontecer, que maravilha, né? Você sair desse sofrimento aqui e estar com o Senhor na glória. Aí tem pessoas que querem viver errado para poder, enquanto eu estiver errado, Deus vai me dando tempo. Vai com esse pensamento. Isso é um pensamento maligno. Eu vou continuar errado, porque eu ficando errado, aí Deus não me leva agora, me dá mais alguns anos até eu me consertar. Isso é mentira. Deus se agrada que a gente venha ser melhor. Basta a gente, nós mesmos, a gente não gosta quando nossos filhos nos agrada, anda direitinho, né, estuda, chega no horário certo, não dá trabalho, aquele filho que tudo que você fala obedece, que maravilha, né? Você fica feliz. Eu com as minhas filhas, quando elas estão assim, o que me pede, toma. Que maravilha, não dá um trabalho, as filhas legal, é maravilhoso. Agora imagina Deus vendo você se comportar aqui na terra, não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui é errado. Não, meu irmão errou ali, aconteceu alguma coisa com meu irmão ali, vou ficar falando dele? Não. Vou ficar fazendo fofoca? Não. Eu vou orar, dobrar o joelho, Senhor, abençoa meu irmão. Se eu puder lá conversar, orientar, eu oriento. Se eu não puder, quietinho, ora. Vou ficar fazendo fofoca, vou ficar arrumando briga, contenda. O meu irmão na igreja tá se destacando. Eu vou ficar torcendo para que meu irmão erra, para poder, eu tomar o lugar dele? Claro que não. Eu tenho o quê? Jaqueline está trabalhando muito, o que eu posso ajudar? Qual o suporte que eu posso dar? Para poder o quê? Para o evangelho crescer, e na medida que eu puder, chega um irmão ali, o irmão está meio cabisbaixo, não vou lá, o que está vendo, meu irmão? Vamos, e assim o evangelho, procurando ser luz, pessoas que agrade, pessoas que as pessoas gostem de estar perto, gostem de conversar, ser uma pessoa, né, que venha contribuir, uma pessoa generosa, uma pessoa abençoada. Esse é o evangelho. Buscai as coisas que são do alto. Faz uma análise na vida de vocês e vê aonde vocês precisam mudar. Vocês, a gente precisa obedecer esse ensinamento. Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de Deus, procura a cada dia estar próximo de Deus. Aí sim, na medida que você começa a se encher de Deus, você vai avivando, você vai sendo uma pessoa melhor, você vai, né, a cada dia sendo uma pessoa melhor. Aí você vai ser usado. É como está lá em Jeremias: se separar o precioso do vil, será a boca de Deus. Aí quando você falar, Deus vai usar. Quando você orar, Deus vai usar. Quando você orientar, as pessoas vão te ouvir. Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar: não, esse aí é uma mulher de Deus, esse aí é um homem de Deus, é uma pessoa compromissado. Aí dá crédito. A palavra de Deus nos ensina que tudo que Samuel falava se cumpria. Deus não deixou uma palavra de Samuel cair por terra. Mas sabe por quê? Samuel vivia 24 horas obedecendo ao Senhor, fazendo as vontades de Deus. E nós precisamos ser a mesma coisa. Outra coisa também que eu ouvi de uma pessoa falando para mim, que esses homens da Bíblia eram homens especiais, eram homens diferentes, não eram homens ou mulheres igual a nós. Mentira, é outro ensinamento de Satanás. Eram homens e mulheres igual a nós, mesma coisa, passivo de erros, mas eram pessoas que colocaram no coração
de se entregar para Deus, de buscar Deus de verdade mesmo, de buscar, de procurar ter um compromisso com Deus, ser uma pessoa melhor. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa igreja se torna uma igreja melhor, a nossa casa se torna uma casa melhor, o nosso trabalho se torna um trabalho melhor, porque quem vai fazer a diferença é você. Você vai ser diferente. Mas se você vive só reclamando, reclama do trabalho, reclama da casa, reclama da igreja e não faz nada para mudar, reclama da vida financeira, não procura fazer nada para mudar, vai ficar ruim, vai ser sempre da forma que você está vivendo. Mas que nessa noite, queria chamar o ministério de louvor, que nessa noite você venha ter esse entendimento, venha ter essa compreensão. Eu preciso buscar as coisas do alto, eu preciso pensar nas coisas do alto, para que a gente possa ser um cristão melhor. O Ministério de Louvor vai estar cantando e depois eu vou estar fazendo três convites, né? Amém? Vem estar pedindo para que a igreja se coloque de pé. Luz da mundo, viestes à terra, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Buscai as coisas que são do alto. Queria nessa noite estar perguntando se você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador, tanto aqui como na live, em casa. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador, para que a tua vida possa melhorar muito. Tem alguém? O segundo convite é para você que já aceitou o Senhor Jesus e tem se afastado, né? Tem estado desanimado. Se você quer voltar para o Senhor, né? Ter uma vida melhor, buscar o Senhor de verdade, a cada dia mais e mais. Tem alguém que acabou se afastando e algumas decepções na vida, mas que nessa noite quer se reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Queria convidar uma diaconisa para estar abraçando ela aqui, orando por ela. Graças a Deus. E para você que aceitou o Senhor Jesus e que ainda não se batizou, todo salvo, todo cristão salvo, ele confirma esse ensinamento do Senhor Jesus, ele é batizado. Se você ainda não coisa, procura depois um diácono, procura o pastor, tá? Nossa irmã está retornando para os caminhos do Senhor, se reconciliando com o Senhor. A gente vai estar orando, né? Pediu o pastor para estar orando aqui, que vem orando pela vida da nossa irmã. Você vai orar, meu santo. Que bênção, né? Olha, glória a Deus. É muito bom, né? Ver o mover do céu. E isso é incrível. Eu vou passar aqui pro Alex, mas antes de passar, e obrigado por ter me chamado, Alex. Amanhã nós iremos orar e jejuar como igreja, né? Mas como Célia já pontuou, já orou, algumas coisas mudaram, né? E nós somos uma família. Então eu discerni que amanhã não será o melhor momento como igreja para fazermos esse movimento. Então depois de amanhã, sexta, sábado, eu vou pontuar por mensagens qual vai ser o melhor dia para isso. E aí, como igreja, vamos juntos. Vamos agora, como igreja também, aos que podem, estejamos amanhã para dar apoio a esse casal tão abençoado. Os que não podem, uma mensagem, uma visita rápida, é aquele momento de realmente sermos família, mas está ali do lado, né? Então, que Deus abençoe vocês de forma poderosa, Deus sustente cada um aqui nesta casa. E olha, apesar das lutas, estava falando há pouco com a irmã Maria Alice, antes de vir aqui, então ela também carece de oração, né? Está sentindo determinadas coisas, e olha, estava falando com ela saindo para vir para a igreja. Eu falei, minha irmã, o tempo tá complicado, o chicote está batendo doído, mas isso também vai passar. E no nome de Jesus, fluiremos em Deus ainda mais forte. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te sustente, que Deus abençoe essa casa, que Deus abra as portas dos céus nesse lugar. Que a sua saúde esteja plena no nome de Jesus. Que qualquer dor
Bata agora em retirada no poder e autoridade do nome de Jesus. E que você flua em Deus de uma forma sobrenatural. Deus os abençoe. Alex, pode orar. Depois pode fechar. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido um Deus extraordinário, um Deus maravilhoso. Senhor, eu venho te entregar nas tuas mãos a vida da tua serva, que está se reconciliando em público, dizendo para todo mundo que está retornando para o Senhor, para os teus braços. Senhor, guarda a vida da tua filha, proteja ela, faça ela entender quanto o Senhor é maravilhoso, quanto o Senhor é extraordinário, que ela a cada dia venha estar te buscando verdadeiramente, que ela venha ter a tua paz que excede todo entendimento, que ela venha entender que o Senhor está cuidando dela, da filhinha dela, que o Senhor está com ela, Deus, que ela não está sozinha. Guarda a tua filha, Senhor, que ela venha a cada dia ser um instrumento nas tuas mãos, um instrumento para pregar o teu evangelho, um instrumento para te servir. Guarda a mãe dela, guarda o pai, os irmãos, toda a família, Deus. Deus, que ela venha entender, Deus, que o Senhor é o melhor caminho, que não há outro caminho que não seja o Senhor. Muito obrigado, Deus. Guarda nossas vidas, nos cerca, nos livra de todo mal. Guarda a tua igreja, restaura a saúde dos teus filhos, Deus, que está necessitando da tua intervenção. Guarda a irmã Maria Ângela, o irmão Henrique, toda a família deles, conforta eles, Deus, nesse momento de dor, que eles venham entender que o Senhor está com eles. Muito obrigado, Deus. Senhor, nos leve em paz para casa, nos guarda nossas famílias, nos leve em paz para que a gente possa estar também cultuando em casa o teu nome. Muito obrigado. Continua nos usando, continua falando conosco, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em teu nome, Jesus. Muito obrigado. Que a gente venha ter um restinho de semana abençoado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vão todos em paz para casa, meus irmãos. Amém.